Deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, lembrando que esta entrevista está na capa do portal UOL. Deputada Sônia Blota aqui, eu gostaria de saber da senhora, o primeiro mandato do presidente Lula foi marcado por políticas ditas pró-mercado, com ajuste fiscal, com uma equipe econômica liberal, nomes como Henrique Meirelles, Joaquim Levy e Marcos Lisboa. Essas medidas ditas ortodoxas levaram ao crescimento econômico, redução da inflação e queda do desemprego. Por que mudar essa linha do próprio governo do PT? Olha, primeiro dizer que foi um momento de transição, né? Aquele primeiro governo do presidente Lula, e não é verdade que foi marcado só por políticas liberais. Teve uma grande expansão, sim, dos investimentos do Estado, tanto que os governos do presidente Lula, presidenta Dilma, geraram um número grande de empregos, foram mais de 20 milhões de empregos gerados, e isso a partir de um esforço de investimento do Estado brasileiro, investimentos diretos em obras e diversos programas que nós tivemos, não só de infraestrutura, conjunto de obras do PAC, como também o Minha Casa Minha Vida, obras na área da educação, tivemos programas sociais importantes, né, além do Bolsa Família, o programa de cisternas, o programa de alimentação, o programa da agricultura familiar. Foi um governo que teve muita ação para fazer com que a economia brasileira pudesse se recuperar. Que vocês lembram quando o presidente Lula pegou a gestão, assumiu a presidência, nós estávamos com dificuldades muito grandes na economia. Tínhamos um nível de desemprego alto, de renda muito baixa, e isso foi mudado com uma ação ofensiva do Estado, inclusive numa política de créditos através do BNDES. Então, não é verdade que foi só uma política liberal. Aliás, os preceitos liberais, né, do equilíbrio orçamentário, eles foram conseguidos porque o Estado entrou fazendo investimentos, o Estado entrou fazendo a indução da economia. Uma economia, quando ela está ruim, o seu orçamento vai ser deficitário, não tem como não ser. Porque o que conta no equilíbrio orçamentário é a receita que o Estado arrecada. E o Estado só arrecada se tiver atividade econômica forte. Então, quando começou a ter atividade econômica forte, nós conseguimos ter um equilíbrio dentro do orçamento da União. O presidente Lula, os nossos governos, os governos do PT, foram os que mais baixaram a relação dívida-PIB. Hoje está a dívida bruta em 90 e poucos por cento, nós reduzimos a relação dívida bruta-PIB na casa dos 60%, a líquida na casa dos 35%, conseguimos fazer vários programas e conseguimos fazer com que a economia respondesse. Então, não dá para olhar só para um lado, O objetivo de um governo não é só administrar o fiscal, o orçamento, é resolver os problemas do país. E quando você resolve os problemas do país, isso tem reflexo nas suas contas. Um país com desenvolvimento econômico forte é um país que arrecada mais, é um país que tem equilíbrio nas suas contas, é um país que induz o desenvolvimento. Então é isso que nós precisamos pensar. Deputada, a questão da Petrobras, preço de combustível, qual vai ser a defesa do partido com relação a esse tema? O PT é totalmente contra essa política de preços da Petrobras. Veja, a Petrobras foi criada por Getúlio Vargas na década de 30. Não era para dividir lucro e dividendos. Ela foi criada para fazer a exploração do petróleo e para que nós pudéssemos ser autossuficientes na geração de petróleo. Energia é fundamental para você ter o desenvolvimento de um país e para você ter sua soberania. Então, a Petrobras, a Eletrobras foram empresas criadas nesse sentido. Vai controlar preço, deputada? A pergunta bem objetiva... Porque acho que o bolso das pessoas está pedindo isso agora. Nós nunca controlamos preço, mas nunca deixamos o preço chegar nessa estratosfera. A primeira coisa que tem que mudar é a política de paridade de preço internacional. A gasolina e o dólar, a gasolina e o diesel, o gás de cozinha, não tem que ser dolarizados. Você tem que levar em consideração o preço do barril, mas você tem que colocar as suas condições benéficas internas. O que está acontecendo hoje com a Petrobras? Privatizaram as refinarias, privatizaram os gasodutos e fizeram uma política de paridade com o dólar. Para quê? Para aumentar a lucratividade da empresa, para dividir dividendos a acionistas, que são acionistas, na maioria, estrangeiros. Então, essa política tem que mudar. Tem que ser feita uma política em que os nossos benefícios internos de extrair um petróleo barato, como é o petróleo do pré-sal, eles reflitam no preço, baixem o preço para beneficiar a população. É esse o objetivo maior da empresa, que foi construída com dinheiro público, com o dinheiro do povo.
Deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, hoje abrindo a nossa série de entrevistas com presidentes de partidos que nós vamos fazer aqui no Jornal da Bandeirantes Gente. Deputada, estava ouvindo aqui a senhora e pensando em 2002, na primeira eleição do presidente Lula, o posicionamento do então candidato Lula e do PT para a sociedade, para o mercado, foi mais ou menos dizendo o seguinte: olha, nós não somos nenhum bicho-papão, teve a carta aos brasileiros, dizendo que o PT seria moderado no poder. Agora, com essa clareza que a senhora coloca nesse momento sobre reforma trabalhista, teto de gastos, política de preços na Petrobras, o PT está diferente hoje? O PT está mais raiz do que era lá atrás? Eu estou falando o que nós fizemos nos nossos governos, nada além disso. Qual foi a nossa política de preço da Petrobras? Qual foi a nossa política de desenvolvimento dessa empresa tão grande para o povo brasileiro? Foi fazer a exploração do pré-sal quando muita gente era contra, inclusive o mercado, dizendo que ia ser um custo muito caro e que o Brasil não ia conseguir extrair petróleo de águas profundas. E nós fizemos e extraímos. Hoje o Brasil é um dos maiores produtores de petróleo. E o custo de extração do barril do petróleo no Brasil é quase o custo de extração do barril do petróleo na Arábia Saudita, onde o petróleo jorra da areia. Então nós fizemos isso, fizemos uma política muito efetiva de assistência social, de crédito aos pequenos, de ajuda aos pequenos agricultores, fizemos uma política forte na questão habitacional, na educação. Tudo que eu estou falando aqui, que está parecendo radical, é o que nós já fizemos nos nossos governos, e nós fizemos isso e o país desenvolveu. Vamos lembrar aqui que tivemos crescimento da economia, o presidente Lula é um dos ex-presidentes mais bem avaliados, saiu do governo com 87% de ótimo e bom. Por quê? Por conta dos seus programas que atingiu a maioria do povo. Você pode governar o país assim. Não precisa haver uma alta concentração de renda, como nós estamos tendo hoje no Brasil, em que poucos ganham muito e muitos ganham muito pouco. Isso não é sustentável, não dá certo. Deputada, nem para a economia.